A paz do Senhor, meus irmãos, a todos vocês. Estou hoje aqui novamente com um estudo sobre um salmo, certo? Em forma de áudio, tá ok? Então vamos lá. Hoje o salmo que eu quero dar uma esmiuçada é o Salmo 138, certo? Nós sabemos que esse salmo ele é feito por Davi. E algo interessante que eu quero trazer para vocês é que no primeiro verso vai trazer a palavra Elohim, certo? E eu quero alinhar a tradução da Septuaginta, a Bíblia usada pelos apóstolos, a tradução do grego pelos 70 judeus e as Bíblias tradicionais que nós temos, tá bom? Então vamos lá. O começo do Salmo, verso 1 vai dizer o seguinte: eu te louvarei de todo o meu coração. O salmista diz que vai louvar a Deus de todo o coração, onde? Na presença dos Elohims, a ti cantarei louvores. Na minha tradução, aqui a ACF, ela está: louvarei de todo o meu coração na presença dos deuses. Mas a Septuaginta, tratando da palavra Elohim, traduziu como anjos. Então eu gosto de unir as traduções para compreender o que de fato o texto quer trazer. E por que aqui eu traduzo como anjos, seguindo a Septuaginta, e não deuses ou poderosos, como outras Bíblias ou outras traduções trazem? Porque nós vamos ver no versículo 2 que fala de um santo templo. E nós sabemos que há uma Jerusalém de baixo, há uma Jerusalém do alto, certo? A Jerusalém celeste. E essa Jerusalém celeste é o tabernáculo de Deus, não feito por mãos de homens, tratado em Êxodo 16, como também em Apocalipse 21 ou até no livro de Hebreus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos traduzir e ler o texto unindo essas traduções. Ficaria mais ou menos assim: o salmista vai louvar a Deus de todo o coração dele na presença dos anjos e vai cantar louvores. Vai inclinar-se no santo templo de Deus e louvar o nome de Deus pela sua misericórdia e pela sua verdade, porque Deus engrandeceu o seu nome e a palavra dele acima de tudo. Nós sabemos que tanto em Isaías, quanto em Filipenses, quanto em Apocalipse, é dito que o nome de Cristo foi elevado a todas as coisas. Ele recebeu um nome acima de todo nome. E Cristo tanto é tratado como o Logos de Deus, a palavra de Deus, como o nome que foi elevado acima de todas as coisas, tá bom? O verso 3 vai dizer: no dia em que eu clamei, o Senhor me escutou e alentaste com força a minha alma. A palavra alentar aqui é um sentido de fortaleceu fortemente, ou com grande força, ou até encorajou. Então o salmista ele está em uma angústia, porém essa angústia ela foi ouvida, certo? Então vamos unir o verso 1, 2 e 3. O salmista estava abatido, mas clamou a Deus e Deus encorajou ou fortaleceu com força a alma de Davi. Então inicia-se o verso 1. Ele por isso louvará a Deus de todo o coração e vai cantar e dar graças a Deus no santo templo celestial. Tá bom? Aqui nós podemos até tratar como o próprio Cristo sendo introduzido ao tabernáculo celeste. Tá bom? Então vamos lá, olha só o que o verso 4 diz: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor. Quando? Quando ouvirem as palavras da tua boca. Irmãos, esses reis da terra que vão louvar a Deus não são reis físicos, são os reis por intermédio da igreja, certo? Que a igreja se tornará reis e sacerdotes para todo sempre. Por que eu digo isso? Porque a palavra aqui que diz
Quando ouvirem, te louvarão. As palavras, a palavra palavras aqui no original é ordem ou promessa, não somente palavra. E nós sabemos que há uma promessa de ressurreição tratada na Escritura, quanto também de uma ordem para ressuscitar. Tanto é que em Apocalipse 11, nós vemos essa voz chamando as testemunhas para ressuscitá-las. E esta é a ordem de Deus, a ordem da ressurreição. Tanto é que Cristo trata como o dominador das portas do Hades, ou da habitação dos mortos, onde ele abre a sepultura e fecha, e tira quem quer e coloca quem quer. Tá bom? Então vamos mais uma vez traduzir. Os reis da terra, que são a igreja, louvarão a Deus quando escutarem da boca de Deus a promessa da ressurreição ou a ordem para ressuscitar. E cantarão aos caminhos do Senhor. A palavra caminho também aqui, ela é um pouco diferente. Ela tem sentido de semelhança. Tá bom? Então eles vão cantar porque serão semelhantes ao Senhor. Tanto é que a progressão do verso 5 diz: pois grande é a glória do Senhor. Quando esse povo for ressuscitado, a glória de Deus os fará semelhantes a Cristo. Verso 6: ainda que o Senhor seja grandiosíssimo, ele atenta para o humilde. O humilde aqui, irmãos, é aquele que tem desejo de Deus, o humilde de espírito, o pobre de espírito, pobre no sentido de necessitar de um Deus, de precisar de um Deus, de saber que Deus é o refúgio e aquele que o alimenta. Tanto é que a progressão também do verso diz: mas ao soberbo Deus conhece de longe, porque Deus, ele tem parte com aqueles que são humildes e o reconhece como soberano, mas o soberbo ele abate. Olha só o verso 7: andando eu na angústia, tu me vivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Nós sabemos que a destra de Deus é Cristo. Temos Isaías 53, 51, 52, os evangelhos para confirmar isso, que a destra de Deus é tratada como Cristo. Então, no dia da angústia, isso aqui é uma angústia literal. A palavra angústia aqui tanto pode significar aflição, como a própria angústia mesmo, certo? Tribulação. Creio que é a Almeida Revista, ela traduz como tribulação. E esse é um contexto literal, porque a palavra andar angustiado tem vivificação de espírito. E aqui mais uma vez o verso 7 está alinhado ao 3, porque o salmista estava angustiado, mas clamou e Deus vivificou o espírito dele por meio de Cristo. Olha o que o verso 8 diz: o Senhor aperfeiçoará aquilo que diz ao meu respeito. Não sei como sua Bíblia está traduzida, mas procure no original, porque é isto que o original traz: que Deus aperfeiçoará aquilo que é falado ao respeito do salmista. E nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela trata de um aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da carne, para a vida eterna. Isso é tão real que a progressão do verso vai dizer: a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. O corpo do homem, feito do pó, ele foi modelado pelas mãos de Deus no Éden. Então, quando o salmista pede para Deus o aperfeiçoar, é aperfeiçoar a carne dele, aquilo que a Bíblia trata a respeito dele, o aperfeiçoamento da carne, porque a nossa carne, o nosso ser, é obra das mãos de Deus. Então vocês podem perceber que o Salmo ele é muito profundo, porque trata de uma adoração, um louvor, um agradecimento a Deus, porque Deus o escutou, levantou os reis, levantou os humildes de espírito e vivificou e aperfeiçoou o salmista. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Deus
e se tiverem alguma coisa a acrescentar ou outra opinião e interpretação sobre este salmo, deixem nos comentários, tá bom, irmãos? Fiquem na paz. Amém.